Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Paulo, super fã do seu trabalho. Você revestiu, né, reembalou, como eu gosto de falar, meu marido, as pessoas do time da Empreender Dinheiro, então, muito obrigada. Vamos lá. Pessoal, quem aqui deseja crescer em 2024? Crescer nos negócios em 2024? Quem aqui tem um plano concreto para fazer isso acontecer em 2024? Boa, muito legal. Recentemente, eu recebi uma provocação que me incomodou pessoalmente, né? Como o Rodrigo me apresentou, meu nome é Gisele, eu tenho toda uma formação e entrega muito voltada para a parte comercial e de marketing, que passa pelo planejamento de eventos presenciais, depois migra para a fórmula de lançamento, e naquela época eu achava que fazer marketing se resumia a isso. Depois a gente descobre que, na verdade, marketing tem muito a ver com ser multicanal, e, enfim, a gente construiu uma história muito legal na Empreender Dinheiro. Não sei se quantos aqui conhecem, mas eu não vou me aprofundar na apresentação da ED, porque já o meu sócio vai estar aqui, o Arthur Lemos, e vou deixar essa apresentação mais profunda com ele. Mas a verdade é que a minha bagagem, eu tenho 7 anos na Empreender Dinheiro, 8 anos de mercado, e a minha bagagem sempre foi muito voltada para startup, planejamento comercial, planejamento de crescimento em vendas. E, recentemente, um dos nossos conselheiros na Empreender Dinheiro fez uma provocação que me incomodou pessoalmente. E que bom que incomodou. A provocação foi a seguinte: você tem um plano de crescimento concreto ou você deseja crescer? E aí eu tinha a minha projeção lá de crescimento de receita, com todos os indicadores de análise de funil e tal. E o crescimento da empresa? Você tem um plano concreto ou você deseja crescer? E tem coisas que são muito óbvias, né? Minha formação é em administração, pós-graduação em administração, gestão de projetos e marketing. E aquilo me incomodou porque era tão óbvio. Ao mesmo tempo que eu parei para refletir, eu percebo que isso é uma característica muito comum de empreendedores, né? De empreendedores e empresários. A gente quer crescer, a gente fala, a gente até tem intenção, a gente compra o terreno, a gente investe na equipe, tenta algumas estratégias de marketing, contrata uma agência de publicidade, a gente quer crescer, a gente trabalha para isso, mas a gente não gerencia esse crescimento. A gente não entende, por exemplo, quais são as variáveis que compõem o crescimento que a gente quer atingir. E eu comecei a refletir sobre isso, e esse incômodo foi nos levando a algumas mudanças muito relevantes na Empreender Dinheiro, que começaram no segundo semestre desse ano. A gente está em momento de ciclo de planejamento lá, e eu quis dividir um pouco com vocês de algumas variáveis que compõem esse planejamento e que, por mais óbvias que pareçam, às vezes, sendo levados pelo cotidiano, e, enfim, os negócios vão acontecendo, e a gente para de refletir sobre essas variáveis que compõem o crescimento. E aí a gente, sem perceber, deixa de ser um gestor de crescimento e passa a ser um torcedor do crescimento. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, que quer crescer bastante, que até topa investir, mas eu não sei quanto eu quero crescer. A minha expectativa de crescimento é uma, a do meu sócio é outra, a do meu time é outra. O mercado acha que eu estou indo para um caminho, eu estou trabalhando para crescer de uma outra forma, e eu simplesmente não percebo isso. Bom, então eu vou dividir coisas bastante óbvias com vocês, mas que, às vezes, o óbvio, dito da forma correta e no momento certo, vai provocar alguma reflexão que pode contribuir com o crescimento das empresas de vocês em 2024. Tá? Vamos lá. Primeira variável que compõe crescimento e que, o que é que eu percebo? A maioria das empresas estabelece uma política de precificação, gasta 3 horas em toda a sua vida para definir quanto que o serviço vai custar ou o produto vai custar, e depois daquilo simplesmente segue vida sem perceber que parou de comparar isso com o mercado, parou de comparar com o concorrente e parou de refletir sobre como o preço vai impactar a construção de receita que a tua empresa vai atingir. Então, eu trouxe aqui a primeira variável que compõe crescimento, ticket médio. Será que eu não estou simplesmente oferecendo o mesmo preço porque um dia, 2 anos atrás, eu defini que seria isso, e aí eu sigo fazendo meros reajustes anuais ou nem isso? E eu não parei para perceber que a mesma quantidade de vendas a um ticket médio maior poderia me trazer
neste ano ainda, uma receita incremental adicional? De novo, parece muito óbvio, mas, às vezes, em determinados mercados, o simples teste de mexer com essa variável pode provocar duas coisas. Um aumento, você não perde em taxa de conversão, ou você até perde ou você reduz o ticket médio e consegue ganhar mais mercado em taxa de conversão. Para além disso, será que, através de uma embalagem melhor, se a gente quisesse intencionalmente, em 2024, crescer vendendo a mesma coisa, com o mesmo tamanho de time, com o mesmo custo, e faturar 20% a mais, que melhorias na embalagem do meu produto ou do meu serviço, ou na minha imagem pessoal, se eu sou o meu produto, eu poderia fazer para mexer com a percepção de valor que esse produto tem e, por consequência, influenciar ticket médio? Isso é intencionalidade para o crescimento. A gente está começando a mexer em uma variável. Acontece que a gente se deixa levar pelo fluxo natural, né? Já que o preço é esse, eu entrego isso, eu já vendo isso, e a gente deixa de questionar essas coisas. Mas todas as variáveis que compõem a nossa empresa, elas são mutáveis. E a pessoa que vai influenciar essa mutação, essa mudança, são vocês. Então, primeira reflexão, ticket médio. O que é que você pode fazer para mexer com essa variável para que ela te leve a crescer ao longo do ano de 2024? A reflexão chegou depois, né? Esqueci de apertar uma vez aqui. Segundo ponto, horário de funcionamento. Não sei se os negócios de vocês são B2C, né? Se fala com o consumidor final, se fala com outras empresas, mas a gente tende a seguir o padrão de horário de funcionamento das 8 às 18, no máximo um canal de atendimento, às vezes com horário estendido, quando, na verdade, o meu cliente me atende muito melhor num sábado. E, às vezes, com o mesmo tamanho de time, simplesmente mudando o horário, só fugindo do padrão, eu consigo melhorar minha taxa de atendimento, por consequência, a taxa de pessoas com quem eu consigo conversar, que, por consequência, tende a me fazer vender mais, usando os mesmos recursos que a gente já tem em mãos hoje. Essas são reflexões que nós estamos fazendo na Empreender Dinheiro. Tá? Então, eu estou dividindo coisas que, de fato, enfim, nós estamos refletindo e implementando lá. O mesmo time comercial, se precisar falar, por exemplo, como é o caso do nosso mercado, né? O nosso cliente é o consultor de finanças e investimentos, é o educador financeiro, que muitas vezes está fazendo transição de carreira. Então, se todo o meu time comercial tenta falar com ele no horário em que ele está no trabalho atual, eu simplesmente não consigo. E aí eu tenho toda uma operação, uma força comercial e de marketing. Eu invisto para comprar o lead, eu tento falar com esse lead, com esse contato, no horário errado. O meu funil todo perde, porque eu falo com menos pessoas, eu converso com menos pessoas, eu avanço com menos pessoas no funil. E, no final, eu acho que eu tenho que investir mais em marketing para crescer, quando, na realidade, só uma mudança no horário de contato ou na cadência de contato com esse potencial cliente me faria faturar muito mais e evitaria o desperdício em leads que eu já comprei. Então, mais uma reflexão. Tempo aqui está desafio. Solucione mais problemas, mais do óbvio que, dito na hora certa, pode fazer diferença. Você já tem uma carteira de clientes que confiou em você para fazer a primeira transação. Você já parou para analisar a taxa de recompra desses clientes? Quantos dos seus clientes te compram mais de uma solução? Aí entramos em uma outra pergunta. A gente tem mais de uma solução para oferecer? Esse mesmo cliente, ele tem dores diferentes. Eu sou uma loja de roupa, eu trabalho com uma linha de produtos. A Treves começa com camisa, mas a pessoa que usa camisa e que se identifica com a marca pode contratar a calça, pode contratar o blazer, pode vender para o marido ou para a esposa. Eu estou criando novas possibilidades de receita com o mesmo cliente, o cliente que já confiou em mim uma vez. Todos os mercados, eles tendem, no médio e no longo prazo, a encarecer. Isso significa que o cliente que você tem hoje, ele te custou alguma coisa, seja mídia, seja trabalho, seja tentativas, seja um time comercial, ele te custou alguma coisa, você já tem relacionamento com ele. Quanto menos contato e menos propostas, menos oferta você fizer, ao longo do tempo, esse cliente ele vai reduzindo o relacionamento que ele tem com você e ele deixa de ser um ativo. E, no ano que vem, o mesmo cliente ele vai custar mais caro, porque a tendência do mercado é encarecer.
tráfego pago fica mais concorrido, as empresas se sofisticam, os mercados vão ficando mais profissionais. Então, tudo vai encarecer e hoje você tem a possibilidade de estar desperdiçando, fazer mais negócios com a mesma carteira de clientes que você já tem. Isso vale muito e a gente reflete pouco sobre isso. Em 2024, se a missão é crescer, inclua isso no teu planejamento. O que é que a gente pode criar para resolver mais problemas do mesmo cliente? Outro ponto, você tem, com certeza, um grupo de pessoas que, ao receber a sua oferta, te diz não. Você tem um produto de downsell, ou seja, um produto mais barato para oferecer para quem te deu a negativa? Você já gastou para fazer com que essa pessoa escute tua proposta. E no momento em que ela te diz não, você não tem nenhuma outra oferta mais barata para minimamente estabelecer relacionamento com ela. Mas o meu negócio é um serviço. Tenta responder, vai fazer muito bem para a tua empresa se você conseguir responder a essa pergunta e chegar a uma resposta. E, às vezes, ela é fora da caixa. Às vezes, é assinar uma newsletter contigo, receber algum conteúdo teu. Às vezes, é, sei lá, receber um livro, algum infoproduto ou algum outro produto que te custe menos. Eu não sei qual vai ser a resposta, porque ela é muito diferente para cada negócio. Mas eu sei que responder a essa pergunta e ter essa solução vai te fazer, de novo, otimizar as oportunidades de negócios que você tem. O mesmo vale para o upsell, né? Ou seja, o que a gente falou no início, vender para quem já te comprou a oferta principal, vender uma outra solução. Procedimentos comerciais. Quem vende melhor a empresa de vocês? São vocês? Quem aqui acha que vende melhor do que o próprio time, a própria empresa? É bem comum isso acontecer, né? Acho que tem mais pessoas do que mãos que levantaram. E eu sei que isso é muito difícil terceirizar. Terceirizar, não, porque eu acho que o papel do empresário ele continua sendo sempre de vender. E, no fim, a nossa missão é fazer com que toda a empresa seja capaz de nos vender. Mas a gente tende a fazer isso sem procedimento. E quando eu não tenho... a gente brinca lá na Empreender Dinheiro, né? Se perguntar, em alguns momentos, com tantas mudanças na empresa, se perguntar aos sócios o que é que a gente faz, cada um vai responder de um jeito. Se você perguntar isso para o cara de tecnologia, ele diz uma coisa que não vai ter nada a ver com o que eu falo. E, agora, a pessoa que ficar responsável pelas vendas, ela tem que seguir determinados procedimentos comerciais. E, por mais que pareça bobo, quando você não sabe o que o seu vendedor está falando na apresentação, você não tem nenhuma condição de ajustar. Se você não mensura, você não gerencia, você não muda, você não melhora. E passar o ano todo com alguém que tem a missão de vender a empresa e não segue script, que não usa CRM, que não documenta, que não... Quantas reuniões você precisa fazer para fechar um cliente? E se você precisa de X reuniões, quantos contatos você precisa fazer? E se você precisa de X contatos, quantos leads o teu marketing vai precisar entregar? Não é lead, eu preciso fazer network. Então, quantos almoços fora você precisa fazer? Quantos eventos como esse você precisa promover para se aproximar da tua persona? Isso é estratégia. A sua reunião ela não vai simplesmente acontecer porque você é uma pessoa desenrolada e de bom relacionamento. Pelo menos deveria não depender disso, porque coisas assim acontecem. Mas quando você conta com isso para entregar a sua meta de crescimento, você está sendo um torcedor do crescimento e não um gestor do crescimento. Bom, por último, eu tenho uma bagagem de marketing e de vendas numa startup, então planejamento no ambiente de startup é uma coisa que choca, porque o negócio é muito mutável. Chega uma nova oportunidade que muda para onde a gente quer ir, a gente fez um reposicionamento, mudamos a persona, mudamos todos os produtos, enfim. Ao mesmo tempo que a gente está numa fase de negócio, que o termo mais correto é o choque de profissionalização, que chegou. Né? A gente sempre foi muito anti-processo, porque o foco é crescer. Cresce desorganizado e depois organiza. Ao mesmo tempo que essa reflexão, que está aparecendo aqui, essa reflexão ela não pode sair do radar, porque se ela sai do radar, você tem a chance de desalinhar a sua expectativa, desalinhar a expectativa do teu time, desalinhar a tua necessidade de contratação, desalinhar a tua avaliação sobre tua performance e a performance dos teus sócios. Então, fica uma relevante reflexão.
Quanto você quer crescer? Sei que crescer todo mundo quer, mas quanto você quer crescer mesmo em 2024, em 2025? É crescer em receita? É crescer em time? É crescer em base de clientes? Isso não necessariamente é a mesma coisa. É crescer em relevância nacional? Putz, eu estou fazendo um investimento aqui enorme em autoridade. Eu vou me aproximar de todas as referências do meu mercado. Isso não se converte em receita em 2024, mas faz parte do meu plano estratégico de crescimento para a empresa no ano seguinte. Refletir sobre o que é esse crescimento, quanto você quer fazer e, principalmente, quanto você aguenta crescer. O Paulo falou aqui, né? Crescer é caro. Você precisa do terreno, você precisa de uma filial nova, você precisa de time novo. E a gente fala o tempo inteiro, eu quero crescer. Mas quando você vê a máquina inchando, precisando contratar várias pessoas, você se assusta. Assim, cara, a responsa está subindo, isso está ficando mais pesado de levar. Mas o mais importante é que isso é só um detalhe, é uma das faces do crescimento. O que crescer custa? Ok, estamos alinhados nisso. Mas, às vezes, o custo de crescer ele é mais pessoal. Ele é suor, ele é horas de trabalho e, por consequência, muitas vezes, hora longe da família, da esposa, do marido, dos filhos. Muitos desgastes pessoais entre os sócios, porque não se realiza nada muito ambicioso sem um alinhamento incrível. E ter esse alinhamento incrível significa dizer falar verdades, encarar as conversas difíceis, falar de forma muito transparente a expectativa que você tem, para onde você quer ir, e se certificar de que as pessoas que estão ao teu redor estão na mesma sintonia que você. Às vezes, você tem um sócio que tem uma ambição diferente, e é legítimo. O que não dá é seguir com um time, com um sócio, com um ciclo que está desalinhado sobre a ambição e o direcionamento. Por fim, mais importante, se certifique de que você está atraindo e mantendo as pessoas que têm alinhamento em ambição e disposição com você. Disposição para tolerar risco, para encarar o processo, para ter as conversas difíceis, para ter a honestidade que precisa ter, para não se... Tem um termo que eu gosto muito, não se prender em cerca baixa. Sabe? Começa um desgaste numa relação pessoal, que era super legal, porque as ambições e disposições estão muito desalinhadas. E isso, no dia a dia, aparece fantasiado de conversas difíceis que a gente precisa encarar. Então, sabe aquele incômodo de, putz, o prolabore é igual, mas eu estou trabalhando muito mais? Ou eu tenho esse apetite para risco e o meu sócio não tem? Ou isso é com o time, ou, cara, eu queria ir por um caminho diferente que eu não estou enxergando o que você quer. Encara essas conversas. Fechou, meu tempo estourou, mas eu tentei dividir com vocês algumas reflexões que, para mim, fizeram muito sentido no momento certo. Já tinha ouvido isso várias vezes e nunca tinha entrado na cabeça como tinha que entrar. Então, eu espero que isso tenha tocado em alguns aqui, porque eu tenho certeza que, para quem topar refletir de forma intencional sobre todas essas variáveis, a gente vai ter a tendência, pelo menos, de ter um 2024 de muito mais crescimento. Obrigada a todos, boa tarde.